Muito bem. Segundo a minha contagem, seria a aula 8 agora. Posso estar enganado. E então nós discutimos na aula anterior alguns conceitos. Capítulo 23 do nosso livro que a gente está seguindo, que é o Halliday, né? Discutimos o conceito de fluxo de um campo vetorial e vimos alguns exemplos, tá? E aí hoje nós vamos voltar aqui para a nossa disciplina, digamos assim, estudando isso, aplicando isso no eletromagnetismo, mais precisamente no campo elétrico estático, né? Que nós estamos estudando. E aí nós vamos ter 4 momentos hoje na aula, que é, primeiro eu vou falar o que acontece quando a gente aplica, né? O que significa aplicar esse conceito de fluxo de um campo vetorial para o caso do campo elétrico que nós estávamos estudando. Depois eu vou falar de uma das equações fundamentais aí do eletromagnetismo, que é a lei de Gauss, né? Que é o grande objetivo da aula hoje é estudar essa lei, então nós vamos nos preparar para chegar nessa lei e depois vamos estudar as consequências dela, certo? Eu não vou demonstrar essa lei porque ela envolve um tipo de cálculo que a gente não pode cobrar, né, que não faz parte do nosso conteúdo, que seria um conteúdo mais de eletromagnetismo específico e de um pouquinho de uma disciplina chamada física matemática, né? Também conhecida como métodos de física, algo assim. Então, por esse motivo, eu vou só falar para vocês qual é essa lei de Gauss, que é em homenagem àquele cientista, né, do território que hoje é a Alemanha, não sei se já era na época, eu não sei história, mas chamado Carl Friedrich Gauss, né? Famoso. Muito bem, e aí nós vamos ver alguns exemplos e também, por fim, vou discutir a relação entre lei de Gauss e lei de Coulomb. E no final vou deixar um exercício para vocês para aplicar o que nós vamos discutir hoje. Só um exercíciozinho, vocês vão ver que se acompanhar a aula dá para fazer ele bem rápido. Muito bem, porque o objetivo dessa aula é justamente estudar essa lei de Gauss, que é um método de simplificação do cálculo. Boa tarde. Ok, então nessa primeira parte vamos falar sobre o fluxo do campo elétrico. E o primeiro conceito para a gente falar do fluxo de campo elétrico é o das superfícies gaussianas. As superfícies gaussianas, elas são superfícies fechadas e é basicamente isso, tá? Mas por que a gente chama de gaussiana? Porque é uma superfície fechada onde nós vamos estudar se dentro dela tiver uma carga ou se fora dela tiver uma carga, o que vai acontecer com o campo elétrico e como é que a gente relaciona esse campo elétrico com essa superfície, né? Mas elas não têm que ser só fechadas, elas também não podem ter buracos, né? Porque tem umas superfícies aí que são meio estranhas, que elas têm uns buracos assim, não sei se eu vou conseguir desenhar para vocês, né? Assim, ó, essa daqui, por exemplo, ó, é uma superfície fechada aqui, mas ela tem esses dois buracos aqui, ó. Então essas superfícies não servem, porque elas têm outras propriedades matemáticas muito mais complicadas que não vai ser o nosso objetivo aqui. A famosa rosquinha, né, que é o toro, seria uma superfície fechada aqui que tem esse buraco no meio, né, um formato de rosquinha. Essa superfície também não serve, então a gente vai trabalhar aqui com superfícies gaussianas, que são superfícies fechadas e sem esse tipo de buracos. Aí eu botei aqui um exemplo, né, um cubo. Essa daqui eu não sei o nome, mas acho que é um icosaedro, algo assim. A esfera e o cilindro, tá? A gente vai trabalhar com esses três aqui. Esse primeiro,
esse segundo aqui e esse terceiro. Vamos ver exemplos desses três. Certo? E nós vamos chamar essas superfícies de superfícies gaussianas. Quando a gente falar em superfície gaussiana, já significa que a gente deve pensar que aqui dentro tem uma carga elétrica, ou que não tem, mas que tem um campo elétrico passando por ela. E nós vamos estudar o que acontece com o fluxo, né, desse campo. E daí extrair um resultado físico, que nós vamos já discutir qual é. E o primeiro passo é esse, né? É discutir as superfícies gaussianas. Bom, agora nós vamos pensar em qual é o fluxo de um campo elétrico através de uma superfície desse tipo. É isso que vai nos interessar agora. Então aqui nesse lado direito a gente tem esse fundo meio azul, meio cinza, com essas linhas de campo azul e cinza aqui do fundo, que representam o campo elétrico de fundo aqui, tá? Então o que a gente tem aqui é um campo elétrico no fundo, e essa superfície que parece um coração deitado aqui, ela vai ser a nossa superfície gaussiana, certo? Essa figura é do livro. E aí o que nós vamos estudar é o seguinte: qual é o fluxo φ, que nós estudamos na aula anterior, fluxo de campo, né? Só que agora do campo elétrico. Qual o campo elétrico? Esse aqui que está no fundo. Da onde ele veio? A gente não se pergunta isso porque ele é um campo de fundo, ou seja, ele foi produzido de alguma forma. Boa tarde, Isabelle. Então esse campo foi produzido de alguma forma e isso é um dado do problema, certo? Poderia ser, por exemplo, sei lá, o campo gerado por um fio de alta tensão próximo do chão, que isso acontece. Poderia ser um objeto eletrizado, pode ser um tubo de raios catódicos. Quem não sabe, antigamente todo mundo tinha um tubo de raios catódicos em casa, né? Nem tanto antigamente assim, uns 10, 15 anos atrás, todo mundo tinha, que era a TV de tubo, né? E ela também tem um campo elétrico intenso lá dentro, que é o que produz a imagem. Então esse campo é dado, esse campo aí que a gente chama de campo de fundo. E aí tem uma superfície gaussiana, que é representada aí de amarelo, essa aqui. Opa! Essa bem aqui, ó. Né? E nós vamos estudar o que é esse fluxo e qual é o significado dele. Então, vamos fazer da mesma forma que a gente fez no caso geral que nós vimos na aula anterior, né? Quer dizer, o fluxo ele é definido como sendo essa integral de superfície dupla aqui, nessa superfície fechada que eu chamei de S, que é a superfície gaussiana, mas agora não é de qualquer campo vetorial, é do campo elétrico, né? Escalar dA. Então esse aqui é o fluxo desse campo elétrico. E como nós vimos na aula anterior, para um caso mais geral, de um campo geral, o que esse fluxo mede é a passagem do campo através da superfície, né? Porque o campo está passando em todos os pontos do espaço. Mas aí o que o fluxo vai medir é a maneira como esse campo atravessa essa superfície. Então aqui no nosso livro, ó, tem esses três pontinhos aqui que ele destaca. Vamos ver primeiro esse aqui. Então nesse primeiro ponto, o vetor área ele aponta sempre para fora da área, né? Ele é só um vetor normal, como a gente viu na aula anterior. E nesse ponto o campo elétrico está entrando aqui na superfície, ó. Tá? Então aqui vai se formar um ângulo θ entre eles, e aí vai ter uma pequena quantidade de fluxo aqui, né? Que vai ser ΔA escalar E. E aí, como esse ângulo entre eles é um ângulo muito grande, maior que 90, como esse ângulo θ é maior que 90 graus, esse fluxo vai ser negativo, certo? Então, campo entrando, fluxo negativo. A gente vai ver isso melhor depois. E assim por diante, né? Se a gente pegar outro pedaço aqui, a gente vai ver que esse vetor área está formando um ângulo θ que agora é menor que 90.
Então vai ter um fluxo positivo. Quer dizer, vale tudo aquilo que a gente falou na aula anterior, né? E bem aqui, se o campo ele passar exatamente tangente aqui à superfície, né, ele vai fazer um ângulo de 90 graus com o vetor área, e nesse caso não tem fluxo, o fluxo é zero. Vimos inclusive uma situação assim no exemplo da aula anterior, certo? E aí no caso mais geral, o que a gente vai ter é que esse fluxo vai ser a integral desse campo escalar dA. Então o que isso significa? Que para calcular esse fluxo a gente precisa ter o campo elétrico, a gente precisa ter esse vetor dA, que na verdade ele é o elemento de área nessas coordenadas que a gente estiver usando, vezes o vetor normal, a superfície em cada ponto. E depois a gente integra, né? Onde? Na superfície S, que é a superfície gaussiana. Certo? Então esses são os elementos aí para a gente calcular esse fluxo de campo elétrico em qualquer superfície. Vamos ver alguns exemplos. E aí tem a questão do sinal do fluxo, que eu disse que eu ia falar depois é agora. Então, o sinal é o seguinte, ó. A gente tem três situações. A primeira situação é essa aqui, em que o vetor normal à superfície, né, que ele é paralelo ao vetor dA, eles são sempre paralelos, né, ele vai estar formando um ângulo θ maior que 90 graus com o campo elétrico. Quando isso acontecer, esse fluxo nesse ponto, que eu vou chamar de um dφ, ele vai ser E escalar dA, vetor. E aí, como o produto escalar ele tem um módulo que é módulo de dA, cosseno do ângulo entre eles, que nesse caso é θ, né? Isso vai ficar E dA cosseno θ. Só que θ é maior que 90. Então o cosseno de θ ele é menor do que zero. O cosseno vai ser negativo. Então nesse caso, vamos escrever assim: como θ é maior do que 90 graus, o cosseno de θ é negativo, o que significa que ΔΦ, que é o fluxo, naquele ponto, vai ser um fluxo negativo. Em outras palavras, quando a gente tiver um pedacinho assim de área e tiver um vetor normal aqui, que vai ser paralelo ao vetor dA que entra lá na conta, e o campo elétrico estiver entrando, que essa é a única possibilidade, né? Se esse ângulo é negativo, quer dizer que o campo elétrico está entrando aqui na superfície. Então vai se formar um fluxo que vai ser negativo. Não dá para ver. Então nesse caso aqui o fluxo φ é negativo. Ou seja, quando o campo está entrando, não tem fluxo para fora, o fluxo é para dentro, então é negativo, isso é uma convenção de sinal, como nós discutimos na aula anterior para outros campos. E assim por diante, a gente vai ter o seguinte, que nessa segunda situação, quando o vetor normal, que é paralelo ao dA, ele fizer um ângulo agudo com o campo elétrico que está entrando ali naquele ponto, né, isso aqui seria um elementozinho de área lá, né, quando eles fizerem um ângulo θ. Deixa eu só fazer o seguinte. Separar aqui. Uma bobagem mais importante. Então, quando o ângulo θ for menor que 90 graus, o cosseno dele vai ser positivo, né? Menor que 90 e maior que zero, obviamente.
Isso vai significar que esse fluxo agora, que é igual a EdA cosseno θ, como a gente viu ali em cima, ele vai ser positivo. Então aqui vai ter campo saindo da superfície nesse ponto. Então o fluxo vai ser positivo. Fluxo maior que zero. E na última situação possível, é quando eles são tangentes, que também está representado aqui na figura, no caso bem aqui nessa figura de baixo, né? Então quando eles forem tangentes, quer dizer o seguinte, que tem um pedacinho aqui da superfície, aqui vai ter um vetor normal que é paralelo a dA, e o campo elétrico ele está exatamente tangente aqui à superfície nesse ponto. Então nesse caso o fluxo vai ser o produto escalar de dois vetores ortogonais, e esse produto escalar é zero. Então o fluxo é nulo. Certo? Resumindo, se o campo estiver saindo, é positivo. Se o campo estiver entrando na superfície gaussiana, é negativo. Se ele for tangente, ele é zero. Então, esse do campo tangente ser zero, nós vamos usar direto já. Não precisa ficar calculando isso nunca mais, certo? Então, sempre que o campo ele for tangente a uma parte da superfície que seja, a gente já nem calcula, dá zero o fluxo. É apenas sobre a questão da unidade, para a gente não ficar com esse buraco aí, né? O fluxo ele tem uma unidade que é Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb. Então ele tem a unidade de força vezes área dividido por carga. Ou também como força sobre campo. Força sobre carga é campo, né? Isso também é campo vezes área. É que tem a ver justamente com a nossa primeira definição de fluxo, né? Que ela foi assim, campo vezes área, né? Então a unidade aqui tem que ser Newton por Coulomb, né? Que é a unidade de campo, vezes a unidade de área, que é metro ao quadrado. Então é por isso que a unidade é essa. Tá? Unidade no SI, né? Obviamente que não é a única. Bom, vamos então finalmente falar sobre o que é essa tal lei de Gauss e por que ela é importante. Mas antes disso, já que a gente já discutiu um pouquinho sobre o fluxo do campo elétrico, né? E como aplicar o que a gente viu na aula anterior para ele, a lei de Gauss vai relacionar uma carga que está envolvida, ou seja, ela está no interior de uma superfície gaussiana. Ela vai relacionar isso com o fluxo do campo elétrico gerado por essa carga, tá? Então estou só adiantando um pouquinho para a gente se acostumar logo com a ideia. Mas o que nos interessa é o seguinte, ó. Tem uma superfície gaussiana e dentro dela tem uma carga. Então essa carga a gente vai chamar de carga envolvida pela superfície. Então nesse caso aqui desse desenho, essa carga aqui é a carga envolvida vamos chamar de S essa superfície gaussiana. É a carga envolvida pela superfície gaussiana S. Certo, pessoal? Mas a gente poderia imaginar uma situação distinta, né? Como eu não tenho uma incrível habilidade de desenho,
principalmente de fazer o desenho de uma superfície tridimensional, eu vou desenhar aqui uma ameba e vou pedir que vocês acreditem que essa ameba é uma superfície tridimensional fechada, gaussiana, certo? Então esse S representa uma superfície gaussiana. Aqui eu desenhei uma curva, mas imaginem uma superfície tridimensional fechada bonita igual essa esfera aí, tá? Aí eu vou colocar aqui cargas dentro dessa superfície e cargas fora. Então bem aqui vai ter mais 2 coulombs, bem aqui menos 3 coulombs e aqui 5 coulombs, aqui fora 2 coulombs, menos 1 coulomb, 7 coulombs. Aí eu pergunto para vocês, ó, essa carga envolvida a gente escreve assim. Esqueci de escrever, mas a gente escreve assim: Q envia, carga envolvida. Nesse caso aqui, desse exemplo, essa carga envolvida é simplesmente Q, certo? Mas aí eu pergunto aqui para vocês, qual vai ser a carga envolvida dessa outra situação bem aqui? Qual é a carga que está envolvida por essa superfície gaussiana? Ela vai ser a soma de todas as cargas que estão no interior dessa superfície. Para não confundir com um conceito matemático aí que não tem nada a ver, e que na verdade tem a ver, vamos dizer que é a soma de todas as cargas que estão dentro, na parte interna, dentro da superfície. Da superfície S. Então essa carga envolvida, ela tem que ser na verdade a soma de 2, menos 3 e 5. Né? Essas vão ser as cargas que vão contribuir. Então isso vai ser na verdade mais 2 coulombs, menos 3 coulombs. Fiz besteira, eu não queria que fosse 0. Aqui deixa eu corrigir, botar aqui 9. E 9 coulombs. Então essa carga envolvida total vai ser aqui. Eu não ia dar 0 do mesmo jeito, né? Falei merda. Mas tudo bem. Então aqui 2 menos 3 menos 1 mais 8 mais 9 vai dar mais 8 coulombs. Tá? Então essa é a carga envolvida por essa superfície gaussiana. Certo? Tá bom, pessoal? Deu para entender esse conceito aí de carga envolvida? Ficou alguma dúvida? Não? Tá bom. Então vamos finalmente para a lei de Gauss. O que a lei de Gauss faz é relacionar esses dois conceitos. Se houver qualquer dúvida, podem me parar a qualquer momento, né? Eu sempre digo isso, mas isso nunca acontece. Mas tudo bem, continuo dizendo. Então, a lei de Gauss ela nos permite relacionar esses dois conceitos que nós acabamos de estudar, que é o fluxo do campo elétrico, que é esse lado aqui. Esse lado aqui é o fluxo. Vamos chamar essa superfície de S. Então esse fluxo ele é calculado sobre a superfície S. Eu queria ter colocado esse S aqui embaixo, mas o PowerPoint não tem essa função. Deveria ter. Pelo menos eu não achei. Ele coloca um quadrado aqui, nada a ver também. Eu não gostei. Mas enfim, não importa. Então esse aqui é o fluxo. E aqui desse lado, o que, que a gente tem? A gente tem a carga. Eu sempre falo envolvida, mas tem gente que fala encerrada. Eu botei encerrada aqui. A gente poderia chamar de carga encerrada aqui para ficar igual está no livro. A carga envolvida, também chamada, né, ou
encerrada também. É porque em português essas duas palavras elas têm um significado muito semelhante. Encerrado não quer dizer só que acabou, quer dizer que está determinado por uma condição, né, que fecha ela, certo? Então nesse caso, como a gente tem uma superfície fechada, a carga que está dentro dela está encerrada pela superfície, que é uma superfície fechada, né? Muito bem, então essa daqui seria a carga envolvida ou encerrada, né? Encerrada pelo quê? Encerrada pela superfície S. E esse fluxo φ é o fluxo do campo elétrico E através da superfície S. Então essa expressão aqui é a lei de Gauss, certo? Essa equação, ela é a lei de Gauss, certo? Essa aqui. Então o que ela está nos afirmando é que o fluxo do campo elétrico, que é esse lado esquerdo da equação, esse fluxo do campo elétrico é igual à carga encerrada por essa superfície dividido por ε0, certo? Então a gente poderia escrever da seguinte maneira. Eu não vou escrever, vai demorar, mas resumindo, o fluxo do campo elétrico através de uma superfície gaussiana S é igual à carga encerrada por essa superfície dividido por ε0. Então, se bem aqui dentro dessa superfície S tem uma carga Q, que não é necessariamente um ponto, como vocês viram, pelo que eu acabei de falar, né? É a carga total encerrada por essa superfície. Pode ser encerrada, envolvida, tanto faz, certo? Então ela relaciona a carga que tem dentro da superfície com o fluxo do campo gerado por essa carga através dessa superfície. E não apenas isso, mesmo que tivesse um outro campo elétrico externo aqui, isso não ia influenciar em nada. Mesmo que tivesse um outro campo elétrico, vamos chamar de E', isso não ia influenciar em nada se não influenciasse na carga encerrada que está aqui dentro. A gente vai ver vários exemplos e isso vai ficar mais claro, certo? Então é basicamente esse o enunciado. Alguém tem alguma dúvida inicial aí sobre essa definição, sobre essa lei? Eu ainda vou falar bastante sobre ela, mas se houver alguma dúvida a respeito dessa que eu falei aí até agora, fiquem à vontade. Muito bem. Então vamos pensar um pouco sobre como interpretar essa lei. Então aqui do lado a gente tem quatro superfícies desenhadas. Tem essa superfície S1 bem aqui, ó, em cima, certo? Essa aqui é a superfície S1. Tem uma superfície S2 aqui embaixo. Essas superfícies, elas são todas imaginárias, tá? Elas não são físicas, elas não são feitas de nada. Quando a gente fala em encerrar a carga por uma superfície, quer dizer imaginar uma superfície ao redor da carga, não é de fato construir algo ao redor da carga, não é assim. Por isso que a gente pode escolher quantas superfícies quiser, porque elas são matemáticas, né? E aí tem uma superfície S3 bem aqui, e tem uma maior aqui que parece um ovo de Páscoa, que é essa S4 aqui, que eu não vou conseguir circular, mas é essa grandona aqui.
Então, como é que a gente interpreta a lei de Gauss nessas quatro superfícies? Olha só. Bom, o que está mais evidente nessa figura não são nem essas superfícies, né? São essas duas cargas aqui que estão gerando um campo que na verdade é um dipolo, né? Aproximadamente, né? A gente não sabe, teria que saber o valor das cargas para dizer que é um dipolo, mas é tipo um dipolo. Tem uma carga positiva aqui em cima e as linhas de campo elétrico elas estão saindo dessa carga, né? Como nós estudamos em aulas anteriores, e aqui tem uma carga negativa e as linhas de campo estão entrando aqui, tá? Então, como é que a gente interpreta? Vamos pensar apenas no sinal aqui, né? Vamos supor que essa carga de cima seja uma carga que eu vou chamar de Q1 e que ela vale mais 5 coulombs. Vamos supor isso. Então essa primeira aqui vai ser uma carga Q1, que vai estar bem aqui. E vamos supor que aqui embaixo tem uma carga Q2 que vale menos 6 coulombs, tá? Então vamos aplicar a lei de Gauss para cada uma dessas superfícies aí. Primeiro, para a superfície S1, o que a lei de Gauss nos diz é que a integral a gente pode escrever duas assim, mas não precisa, poderia ser assim também, ó. Certo? Mas eu vou continuar escrevendo assim. Então a integral dupla na superfície S1, né, fechada de E escalar dA é igual a carga encerrada por essa superfície dividido por ε0, né? Então quanto vai ser esse fluxo? O legal dessa lei é o seguinte, é justamente que eu não preciso calcular essa integral aqui, porque eu já sei o resultado dela é a carga. Então tudo que eu tenho que fazer é identificar quem é essa carga encerrada por essa primeira superfície. Então a primeira superfície aqui, ela encerra essa carga positiva que eu fixei aqui como Q1 igual a 5 coulombs. Então esse fluxo vai ser 5 coulombs dividido por ε0, e aí depois a gente calcula isso numericamente, né? Que vai dar um certo número lá vezes Newton metro quadrado sobre coulomb, né? Um certo número aí que a gente pode calcular. Na verdade é só dividir por 8,12, se eu não me engano. 8,2 vezes 10 é menos 12, algo assim. Certo? Então tudo que eu tenho que fazer é o seguinte, ó. Eu pego aqui a superfície, identifico qual é a carga encerrada por ela. Dentro dela só tem essa daqui, a positiva. Então eu jogo na fórmula, simples assim. Depois, na superfície S2, a gente vai ter um fluxo. Na superfície S2, a gente vai ter que esse fluxo vai ser a carga encerrada por essa superfície S2, tá? Aí que a gente tem que tomar cuidado também, né? Que eu escrevo da mesma forma para todas, Q encerrada, mas tem significados diferentes, que são cargas diferentes. Então, pela superfície S2, a única que está encerrada aqui é essa negativa, né? E essa negativa eu disse aqui que ela valia menos 6 coulombs, então isso vai dar menos 6 coulombs por ε0. E aí a gente já percebe que esse fluxo ele é negativo, né? Enquanto que o lá de cima era positivo, né? Por que isso acontece? Porque uma carga positiva ela vai ter um fluxo que segue aquela convenção que nós definimos, né? De que o campo saindo da superfície é um fluxo positivo. Enquanto que aqui de baixo, o campo entrando na superfície vai ter um fluxo negativo. O que está de acordo com a lei de Gauss, no sentido de que o fluxo vai ter o mesmo sinal da carga, né? Já que ele vai ser igual a carga por ε0 e ε0 é uma constante positiva.
né? Então vejam que está tudo se encaixando aí. Depois, na superfície S3, a gente usa de novo a lei de Gauss. S3 E escalar dA. Pela lei de Gauss, esse fluxo é o campo, é a carga encerrada dividido por ε0. Na superfície S3, a carga encerrada por ela é zero, né? A carga encerrada por ela é zero, não tem carga, então fica zero sobre ε0, que é zero. Então, sempre que uma superfície não tiver carga encerrada dentro dela, a gente nem precisa calcular. O fluxo dá zero. Por quê? Por causa da lei de Gauss. Porque, segundo a lei de Gauss, esse fluxo é dado pela carga que está encerrada pela superfície dividido por ε0. Se não tem carga, não tem fluxo. Finalmente, para a carga maior, para a superfície maior S4, vamos ter o seguinte. Qual vai ser a carga encerrada pela superfície maior? A superfície maior, que é essa aqui do fundo, ela vai ter duas cargas dentro dela. Vai ter essa positiva aqui de cima e a negativa aqui de baixo, né? Então, como nós vimos no primeiro exemplo que eu dei, a carga encerrada vai ser, na verdade, a soma das duas. Então, ela vai ser mais 5 coulombs menos 6 coulombs dividido por ε0. E aí o fluxo vai ser menos 1 coulomb por ε0, que é um fluxo negativo. Então, esse é o fluxo dessa quarta superfície aí. Alguma dúvida? Não? Ok. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro, vejamos o cálculo do fluxo de E através de um cubo. E esse cálculo vai ser bastante simplificado. Vamos já ver por quê. Na verdade, esse aqui é um daqueles testes rápidos que tem lá no Halliday, cujo objetivo é ver se você prestou atenção, na verdade. Que ele não é difícil de calcular, né? Basta ter, entre aspas, a sacada correta, né? Que nada mais é do que simplesmente ver se você entendeu, né? Então tá, a figura mostra um cubo gaussiano. Então, como eu mencionei no início, né, a superfície gaussiana ela pode ser várias coisas. Nesse caso é um cubo, tá? Então, como é uma superfície, é apenas a casca, entre aspas, do cubo que forma essa superfície, não o interior. Cujas faces têm área A. Então, como ele é um cubo, né, todas as arestas dele têm o mesmo tamanho e todos os lados, ou melhor, todas as faces têm a mesma área, certo? Que nem um dado. Ok, então esse cubo está imerso em um campo elétrico uniforme. Essa palavra aqui, imerso, significa que aqui está passando um campo. Está passando não, né? Está presente aqui nesse espaço um campo elétrico uniforme E, que eu desenhei aqui representando em alguns pontos, e aqui o livro desenha nesse ponto aqui, representando esse campo uniforme, né? Com essa seta preta. E orientado no sentido positivo do eixo X. Então esse campo elétrico ele é igual a uma certa constante vezes o K-chapéu, né?
a gente pode inferir isso do que foi dito no comando daqui da questão. Ele é uniforme, significa que ele é constante. Orientado no sentido positivo do eixo Z. Se ele está no eixo Z, é na direção K-chapéu. Então ele vai ser uma constante vezes K-chapéu. E como é no sentido positivo, a gente pode afirmar que essa constante E é positiva. Então esse aqui vai ser esse campo elétrico. Ok, depois de ter feito essa interpretação inicial, vejamos qual é a pergunta. Determine em termos de E e A. E está subentendido que é o módulo do campo elétrico, como eu escrevi bem aqui, né? Calcule o fluxo. Desculpa. Né? Primeiro, através da face frontal do cubo, que seria essa que a gente está vendo aqui, né? De frente. Através da face traseira, que não aparece, mas que está bem aqui, assim. Lá atrás. Lógico. E através da face superior e do cubo como um todo. Tá? Então vamos ver. Vamos ver a letra A. Através da face frontal do cubo. Então na face frontal, tudo que a gente tem que identificar é quem é o dA. Se a gente quiser usar a lei de Gauss na forma integral. Se a gente não quiser, tem que fazer um desenho, né? Mas eu acho que a gente já é grandinho. A gente já pode usar a lei de Gauss. Então, vamos lá. Tem que identificar quem é o dA. Então, esse dA, ele vai ser... Na verdade, não precisa, não. Nessa situação aqui, como a gente tem um campo uniforme, na mesma direção dos vetores normais aqui, a gente pode usar aquela fórmula da aula anterior, que é o fluxo é igual ao campo escalar área, né? O fluxo em cada face. Então vou botar um índice aqui para dizer que é na face I, porque esse I pode ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta ou sexta, já que o cubo tem 6 faces. Então vai ser o campo vezes a área dessa superfície I, né? E aí o que a gente identifica é o seguinte, que nessa primeira superfície aqui, o vetor normal a ela é justamente o K-chapéu, né? Já que o vetor normal aponta sempre para fora da superfície. Então, nesse caso, o vetor normal é K-chapéu, o que significa que o vetor área vai ser igual a área vezes K-chapéu. Então, o fluxo nessa primeira superfície, vamos chamar de 1, vai ser o campo, que é EK-chapéu, produto escalar com AK-chapéu. E aí fica E vezes A, vezes K-chapéu escalar K-chapéu, que é 1. Então esse fluxo dá E vezes A, certo? Depois, na letra B, isso daqui é a mesma coisa que ter usado aquela integral, tá? Porque quando a gente usa essa integral, ela vai se reduzir a essa fórmula, quer ver? Se a gente usa, na verdade, só numa face SI, aqui, isso ficaria a integral de E K-chapéu escalar NdA. Então, na verdade, isso vai ser E K-chapéu escalar N integral dupla de dA, que é a área. Né? Então, isso fica E vezes A vezes K-chapéu N. Que é a mesma coisa que E escalar A. Nesse caso, é uma área I, né? Aqui está numa superfície SI. Então, isso é o que demonstra essa fórmula, beleza? Que só é válida para isso, para um cubo e um campo uniforme. Não serve para tudo. Serve para esse exemplo aqui.
Então na letra B, ela diz assim, calcule através da face traseira. Na face traseira, a única coisa que vai mudar é que agora o N chapéu vai ser menos K. Certo? Muito bem. Então o E escalar A agora vai ficar diferente, que é o fluxo. Então o E escalar A nessa superfície vamos chamar de 2, a traseira, vai ser EK chapéu, produto escalar com A2, que vai ser a mesma área, só que agora vezes N chapéu, onde o N chapéu é menos K. Então vai ficar E vezes A vezes K chapéu escalar menos K chapéu, que vai dar menos EA. E aí o livro pergunta, né, na letra C, através da face superior. Na face superior, a gente vai ter um vetor normal para cima e um vetor campo elétrico tangente. Então não tem cálculo para fazer, como a gente viu ainda agora, simplesmente o fluxo é zero. E isso vai acontecer com todas as faces laterais. Que são 4. Então vai acontecer com todas as 4 faces laterais. Certo? E aí sobra a letra D. Calcule então o fluxo através do cubo como um todo. Então o fluxo através do cubo como um todo vai ser o fluxo através da superfície que eu chamei de 1. Faltou dizer aqui, esse aqui seria o φ2. φ2 é menos E vezes A. Então vai ser o φ1 mais o φ2 mais φ3, 4, 5 e 6. Então, se esse daqui é a superfície frontal, essa daqui é a traseira, né? Que não dá para ler quase. Traseira. E essas aqui são as laterais, as 4 laterais. Nós calculamos isso justamente nos exercícios A, B e C. Certo? Então, o fluxo vai ser a soma de tudo isso. Vimos que o primeiro deu EA, o segundo deu menos EA e os outros todos deram zero. Então, no fim das contas, o fluxo é zero. Certo? Então, o fluxo total através dessa superfície gaussiana, vamos chamar essa lateral superior aqui de 3 para diferenciar do φ total aqui. E vamos chamar ele de T maiúsculo aqui para dizer que é total. Então, o fluxo total é zero. Tá? Esse é o resultado, mas a gente pode fazer apenas uma observação, já que a gente está estudando eletromagnetismo e não apenas fluxo de um campo vetorial qualquer. Se esse fluxo total é zero, existe uma conclusão importantíssima que tem que sair daqui devida à lei de Gauss, que é o seguinte: pela lei de Gauss, esse fluxo total é igual à carga encerrada dividido por ε0. Então, se esse fluxo é zero, isso significa que essa carga encerrada também é igual a zero, ou seja,
não existe carga dentro desse cubo. Então, através dessa lei de Gauss e desse campo, né, ou seja, através do formato desse campo, né, da sua expressão e da superfície gaussiana, a gente usa a lei de Gauss para concluir que dentro da caixa não tem carga, sem que a gente precise abrir a caixa. Porque se tivesse carga, né, dentro da caixa, isso iria alterar o campo elétrico no espaço, fazendo com que ele, ao ser jogado lá na lei de Gauss, desse um resultado diferente de zero, né? É basicamente essa a conclusão. Ficou alguma dúvida em relação a esse exemplo? Beleza. Se houver uma dúvida, me perguntem. Exemplo 2. Cálculo do fluxo de E através de um cilindro. Então esse aqui é mais um outro exemplo que parece difícil, mas não é. Quer dizer, a figura 23.6, que é essa daqui, mostra uma superfície gaussiana. Uma superfície gaussiana na forma de um cilindro oco, de raio R maiúsculo, cujo eixo é paralelo a um campo elétrico uniforme. Qual é o fluxo φ do campo elétrico através do cilindro? Então nós temos o cilindro, que é uma superfície gaussiana, então não é um cilindro de verdade, é um cilindro imaginário, que é uma superfície. Tem novamente um campo de fundo, né, que para facilitar a integração, o Halliday colocou para a gente um campo uniforme de novo. E a pergunta é qual é o fluxo através do cilindro como um todo, né? Então isso aqui já é um pouquinho mais seca a pergunta, né, do que o exemplo anterior, que dava todos os passos. Aqui calcule o fluxo através do cilindro. Tá? Então, com a experiência do exemplo anterior, a gente tem que saber que esse fluxo através do cilindro, que é o fluxo através do cilindro, né, que eu vou chamar simplesmente de φ, a gente tem que saber que esse fluxo φ ele é igual ao fluxo, eu vou chamar de 1, 2 e 3, e vou dizer o que é cada um, certo? Né? Onde φ1 é o fluxo da tampa esquerda, φ2 é o fluxo na tampa direita e φ3 é o fluxo na lateral. Então nós temos que calcular esses três aqui para substituir aqui no total e ter esse resultado, certo? E aí o que acontece é que basta a gente calcular, na verdade, dois deles. Por quê? Porque o da lateral aqui a gente já está vendo que vai dar zero. Quer dizer, se o DA ele forma um ângulo de 90 graus, que está inclusive errado aqui, devia ter assim, quadradinho, de 90 graus com o campo, então já sei que esse fluxo é zero. Esse 3 aqui, o fluxo da lateral, o DA, que é esse vetor aqui, ele é ortogonal, perpendicular, né? Forma um ângulo reto com o campo elétrico. Então isso significa que esse fluxo φ3 é zero. Tá? Então esse φ3 a gente nem precisa calcular, ele é zero. Resta calcular o φ1 e o φ2. Então vamos lá.
φ1 é a integral de E escalar dA, integral dupla na superfície, que nesse caso não é fechada, né? É só uma tampa, que vamos chamar de 1, tampa 1, ou S1 também, poderia ser. Que eu chamei de 1, né? O fluxo na tampa esquerda. Então aqui na tampa esquerda seria essa. Nesse caso, também não é difícil calcular esse fluxo, apesar dessa integral às vezes parecer meio assustadora. A ideia da lei de Gauss é justamente não ter que calcular uma integral assustadora, né? Tá? Então, como é que fica? Como esse campo é uniforme, ele na verdade sai da integral e fica... ele é uniforme, não tem nenhum eixo aí. Vamos chamar isso aqui de eixo X, tá? Então, aí no eixo X, esse fluxo vai ser então o campo que está na direção positiva e o vetor normal à superfície que está na direção negativa. Eu não queria entrar em todos esses detalhes, mas não tem jeito, né? Foi mal... Enfim, não é que foi mal feito, é que o livro queria facilitar para a gente, mas eu quero deixar explícito o que está acontecendo. Então, o campo, na verdade, ele vai ser um E, que é constante, vezes I chapéu, que eu chamei de eixo X lá, né? Enquanto que o dA, nessa primeira superfície, que é a da esquerda, vai ser dA vezes menos I chapéu. Porque o vetor normal ali ele está no sentido negativo do eixo X. O vetor normal é a direção do dA aqui. Simplesmente a normalização dele. Então, reunindo isso, a gente tem que E escalar dA fica menos E dA I escalar I, que é menos E dA. E aí, com isso, a integral que dá o fluxo dessa superfície S1 fica menos E vezes a integral dupla de dA, que nada mais é do que a área, né? Então fica menos E vezes a área dessa tampa aqui, certo? Que a gente poderia inclusive escrever em termos de R aqui, né, como πr ao quadrado. Então seria menos E vezes π vezes o raio que é dado no problema ao quadrado. Esse é o fluxo dessa segunda tampa. E de maneira dessa primeira tampa, na verdade, que eu chamei de 1. E aí a gente pode prosseguir para o cálculo da segunda, fazendo o seguinte. Vai ser a integral dupla sobre S2 de E escalar dA. E a única coisa que vai mudar aqui é que em vez de menos I aqui vai ser I. Então esse resultado só vai mudar de sinal, tá? Todo o resto é igual. A única coisa que vai mudar aqui é que o dA agora ele é um dA escalar vezes o I chapéu. Por esse motivo, esse fluxo φ2 vai ser igualzinho 1 com o sinal trocado. Então vai ser E vezes π vezes R ao quadrado. E com isso nós podemos calcular o fluxo total que foi perguntado. Então o fluxo total vai ser finalmente a soma dos três, como a gente escreveu lá em cima. Então vai ser φ1 mais φ2
mais φ3, que vai ser o primeiro é menos e πr ao quadrado, o segundo é mais e πr ao quadrado e o terceiro a gente já viu que é zero. Então somando tudo no fim dá zero, certo? Então esse aqui é mais um exemplo para dizer que quando a gente tem um campo elétrico de fundo e a gente pega uma superfície gaussiana, seja ela um cubo, como nesse exemplo aqui, ou seja ela um cilindro, como nesse exemplo aqui, se dentro dessas superfícies não houver carga, o fluxo é zero. Então, esses exemplos aqui, eles são apenas para a gente ver isso explicitamente, né? Por que a lei de Gauss é verdadeira, né? O que a gente está vendo, na verdade, é a validade dessa lei de Gauss. A gente já sabia que esse fluxo ia dar zero porque dentro dessas superfícies não tem carga. Mas a ideia desses exemplos é calcular isso para verificar isso, digamos assim, com as próprias mãos, né? Calculando. O exemplo 3 é a aplicação da lei de Gauss a um cubo. Também é um testezinho rápido aqui. A figura mostra 3 situações nas quais um cubo gaussiano está imerso em um campo elétrico. As setas e valores indicam a direção das linhas de campo e o módulo do fluxo que atravessa as 6 faces de cada cubo. As setas mais claras estão associadas às faces ocultas. É porque, como a gente está vendo aqui o cubo, né, a gente só pode ver 3 faces. Então, essas faces que a gente está enxergando, a seta é preta. As que a gente não está enxergando, a seta é cinza. Só para diferenciar isso. Em que situação o cubo envolve letra A, uma carga positiva, letra B, uma negativa e letra C, uma nula? Então, tudo que a gente precisa fazer é completar uma tabela bem aqui, em que a gente vai dizer que na letra A é o número 1, 2 ou 3, certo? Na letra B também vai ser 1, 2 ou 3 e na C 1, 2 ou 3. Certo? Vamos pensar um pouco então aqui. Aqui na letra A, na verdade vamos ver o 1 e o 2 e o 3 separados aqui. E aí depois a gente só marca. Então vamos ver na caixa 1. Tem que interpretar corretamente esse texto aqui. As setas indicam a direção das linhas de campo. Então essa seta aqui, por exemplo, está saindo. Então linha de campo está saindo. Mas essa aqui de trás está entrando. Então o campo está entrando na superfície. Linha de campo saindo, fluxo positivo. Linha de campo entrando, fluxo negativo. Então tudo que a gente tem que fazer é esse balanceamento aí de fluxo. Então saindo a gente vai ter mais 5, o fluxo φ1 vai ser mais 5 na face de cima, menos 4 que está entrando bem aqui, depois mais 2 que está saindo também, aqui menos 7 que está entrando também, mais 7 que está saindo ali em cima, e aí já foram 5, falta uma, né? Falta esse 3 aqui. O 3 está entrando, então também é negativo. Então esse fluxo φ1 vai ser parte mais difícil agora. Zero, né? Esse fluxo φ1 é zero. Só ver de novo.
Acho que sim. Se eu tiver errado, me corrijam aí, por favor. Depois vamos ver o 2 e o 3. Na segunda situação, a gente também tem que fazer esse mesmo balanceamento. Então o fluxo φ 2. A gente vê quem está entrando e saindo aqui. Saindo vai ter mais 10, mais 5, depois mais 3 lá atrás. E entrando vai ser negativo, então vai ter menos 4, menos 6. E a gente não precisou se ocupar com as unidades aqui, porque já foi dito que esses números estão na unidade certa, que é Newton metro quadrado por Coulomb. Aqui deu 0, nem precisava, mas tudo bem. E continuando, né, tem mais uma entrando ali, que eu já circulei aqui, mas é o menos 3. E eu boto a unidade só no final, tá? Então fica 15 mais 3, 18, embaixo fica 13, vai dar 5. Então vai dar mais 5 Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Certo, pessoal? Vamos só ver se está certo de novo aí. Saindo vai ter 10, 3 e 5, dá 15. E entrando vai ter 3, 4 e 6, que dá 13. Não, 15 não, 18. 18 menos 13, 5. E na terceira aqui vai ter um fluxo φ3, que vai ser... vamos ver, quem está saindo aqui é 8, então vai ser mais 8, 5 e 2. E entrando vai ser um fluxo negativo, então vai ser menos 7 aqui, menos 5 lá embaixo e menos 6 aqui em cima. Então, juntando tudo, vai ser 15 menos 18, não? Então vai dar menos 3. Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Certo, pessoal? Então a gente pode marcar finalmente ali a solução. Na letra A, uma carga positiva. Quem vai ter uma carga positiva vai ser a caixa número 2. Na letra B, uma carga negativa. Quem vai ter carga negativa é o número 3. E carga nula vai ser o número 0. Por que eu sei que a carga é nula? Porque eu sei que esse fluxo é igual, pela lei de Gauss, o objetivo é exercitar a lei de Gauss, né? Eu sei que esse fluxo é a carga encerrada sobre ε0. Então a carga encerrada nesse primeiro caso aqui vai ser 0 vezes ε0, que é 0. Aqui no segundo caso, a carga encerrada vai ser 5 vezes ε0. E aí tem que ver o valor exato e as unidades depois, né? E na terceira, a carga encerrada vai ser menos 3 vezes ε0. Então aqui na verdade era... Primeira caixa tem carga total nula. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Se houver, me perguntem. Para concluir o conteúdo, depois eu vou botar um exercício aqui também. A gente tem a relação entre a lei de Gauss e a lei de Coulomb. A lei de Coulomb ela pode ser obtida a partir da lei de Gauss. Num estudo mais específico, mais aprofundado do eletromagnetismo, que não é a física básica 3, física fundamental 3, quer dizer, a gente
entende que na verdade a lei de Gauss ela é uma consequência da lei de Coulomb. E o objetivo desse exemplo aqui é mostrar que o contrário disso também é verdade, ou seja, também é possível obter a lei de Coulomb como caso particular da lei de Gauss, né, que foi obtida dela, né? Então é como se fosse uma relação cíclica que tem entre as duas aqui. Como é que a gente faz isso? Isso aqui na verdade já é um exemplo de aplicação da lei de Gauss, certo? Isso aqui é um exemplo de aplicação da lei de Gauss para cálculo de campo elétrico. E aí, esse jeito de usar a lei de Gauss, né, como método para calcular o campo elétrico, ele se aproveita de uma simetria. E aqui eu vou estar usando um cálculo que envolve coordenadas esféricas, tá? Não sei se vocês já estudaram isso, mas não vai ser nem tão complicado assim não. Tá? Então é preciso usar uma simetria. Nesse caso, a nossa simetria, no caso, a simetria é o seguinte, que o campo elétrico, a gente vai dizer que ele é uma função que vai depender só da distância e que vai estar na direção radial. Esse R chapéu significa na direção radial, que é essa direção que mostra a figura, né? Então, eu na verdade pulei uma parte importantíssima aqui, me desculpem. O objetivo desse cálculo aqui desse slide é calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontual. Q, tá? Esse é o objetivo. Que corresponde, como a gente já sabe, à lei de Coulomb, tá? Então como é que a gente faz? A gente pega aqui a carga pontual e a gente deixa ela ficar encerrada por uma superfície gaussiana que na verdade é uma esfera. E o raio dessa esfera é a distância onde nós vamos calcular esse campo. Essa distância aqui parece menor do que essa, mas é porque o desenho é 3D, na verdade as duas são iguais, né? Que isso aqui é uma esfera, não é um círculo. A esfera é tridimensional, então a gente está vendo aqui meio de lado. E essa distância aqui ela vai até lá dentro da esfera e ela é igualzinha a que está aqui. Muito bem, então aí a gente usa essa simetria bem aqui, que ela pode ser vista aqui nessa figura, né? Quer dizer, essa daqui é a direção R chapéu, é a direção que aponta para fora da esfera. E a simetria significa o campo ele não é maluco, ele tem essa ordem aqui, essa simplificação, certo? Muito bem. Aí o próximo passo é jogar isso na lei de Gauss, tomando como superfície gaussiana uma esfera que não é qualquer esfera. É uma esfera de raio R com centro na carga. Certo? Então, a gente joga na lei de Gauss, que diz que a integral dupla sobre essa superfície gaussiana, que nós vamos chamar de S também, de E escalar dA é igual a carga encerrada dividido por ε0. Aí a primeira observação que a gente faz é essa carga encerrada é Qzinho, né, que é a carga, tal da carga pontual. Então isso é Q sobre ε0. Mas antes de prosseguir, a gente tem que identificar quem é esse dA. E aí eu não vou poder entrar em muito detalhe com vocês de por que isso acontece, mas esse dA ele é r² seno θ
dθ, dφ, r chapéu, né? Esse aqui é o elemento de área vetorial da esfera. Ou elemento de área em coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas, certo? E a gente vai jogar isso lá na lei de Gauss. E a consequência que a gente vai ter é justamente a lei de Coulomb. Então, substituindo, a gente vai ficar R chapéu, escalar R chapéu vai dar 1. Então, vai ficar a integral dupla aqui fechada em S de E R quadrado seno θ dθ dφ R chapéu escalar R chapéu igual a Q sobre epsilon zero. Esse R chapéu escalar R chapéu é 1. Essa integral é feita só em θ e φ, e o E só depende de R. Então, para essa integral ele é constante, e o R quadrado também. Então, fica E de R quadrado, integral de seno θ dθ, integral de dφ, onde esse θ varia de 0 a π para poder varrer toda a esfera, e o φ varia de 0 a 2π para varrer toda a esfera. E isso daqui é uma integral que a gente já sabe que dá 4π. Tá? Podem fazer, mas dá 4π com certeza. Q sobre epsilon zero. Então a gente fica com E de R quadrado vezes 4π igual a Q sobre epsilon zero, e vocês já viram onde isso vai dar, né? Passando esse 4πr ao quadrado dividindo, a gente conclui que E de R Jesus, tá, finalmente vai ser 1 sobre 4π epsilon zero vezes Q sobre R2, que é justamente a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb para uma carga pontual para o campo elétrico, que é a lei do inverso do quadrado da distância, né? Então isso mostra que, tomando como superfície gaussiana uma esfera, né, ao redor de uma carga pontual Q, e notem que aí eu nem supus que a carga é positiva ou negativa, isso vai ser dado pelo valor de Q, que por sua vez vai influenciar o valor desse escalar E aqui, né? Substituindo, aplicando a lei de Gauss a essa situação, a gente tem como retorno a lei de Coulomb. E esse método de supor uma simetria, jogar na lei de Gauss e ter um resultado, esse método ele pode ser aplicado em algumas situações onde tem grande simetria. Então ele pode ser usado, por exemplo, para calcular o campo elétrico de um fio, o campo elétrico de uma esfera também carregada, ou de uma bola, né, que seria a esfera com seu conteúdo também. Poderia ser aplicado para várias cargas pontuais, né, que na verdade é uma combinação desse resultado aí, para uma placa, para um anel. São situações que têm grande simetria, ou seja, em que uma das variáveis não está presente, pelo menos uma, que simplifica o resultado e permite que a gente escreva o campo como sendo só numa certa direção conhecida, né? Isso é uma simetria. E aí na próxima aula da quarta-feira nós vamos ver algumas dessas aplicações, né? E também a aplicação dessa lei para condutores, né? Que
nós vamos estudar um pouco sobre condutores também. Então é isso, por hoje seria isso. E eu vou deixar para vocês o seguinte exemplo aqui, que vai ficar no vídeo e vai ficar também no site, nos slides, tá? Considere uma superfície gaussiana S que possui 3 cargas em seu interior, Q1, Q2 e Q3, os valores estão dados aí, 6,5 nanocoulombs, menos 4,2 nanocoulombs e menos 12,2 nanocoulombs. E tem duas cargas completamente fora da superfície, Q4 e Q5, com os valores dados aí. Calcule o fluxo do campo elétrico através da superfície S em Newton vezes metro quadrado por Coulomb utilizando a lei de Gauss. Então aqui é para vocês calcularem o valor mesmo final e não deixar dividido por ε0 igual eu fiz. Que eu fiz daquele jeito para a gente não perder muito tempo na aula, né? Que a aula já é longa. Mas aí vocês calculem aí, por gentileza. Beleza? Então seria esse o exercício, né? E por hoje seria isso. Ficou alguma questão? Alguém quer perguntar alguma coisa relativa a isso aí? Bom, recomendo vocês lerem também o livro, porque esse livro ele é bastante didático, tá? E facilita muito, tem exemplos que eu não falei. É bom vocês verem esse exemplo 23.2 aqui, que é aquele cálculo da caixa que eu até fiz numa aula, mas enfim, aqui é mais específico. Tem bastante coisa explicando sobre lei de Gauss e tal. Tudinho que eu falei eu tirei daqui, mas eu não falei tudo, né? Na verdade eu usei mais como guia, porque eu também não... Eu estudei em outro lugar, né? Não foi muito nesse livro. Mas tá aqui, fica a dica. E eu tiro os exemplos daí. Então por hoje seria isso, pessoal. Se não houver nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui. Então tá bom. Boa tarde então, pessoal, para vocês aí.